Muito comumente as pessoas imaginam contos de fadas como algo universal. Há uma princesa num castelo, e aí ela pode estar sendo ameaçada por um dragão, por uma bruxa, por um homem rico, poderoso e muito mau. E aí ela pode ser salva por um príncipe, ou senão a gente também pode caminhar pelas histórias de um menino muito pobre, que apesar das dificuldades, ele consegue o sucesso através de um pouquinho de mágica. De fato, essas histórias são muito difundidas e elas não são encontradas apenas na Europa. No entanto, essas histórias em si não são universais. O famoso estudioso de contos de fadas, Jake Zipes, ele diz que a gente pensa em contos de fadas como histórias mágicas, universais, que ultrapassam o tempo. Então a gente acha que a gente não precisa analisar essas histórias com contexto. Mas o Jake aponta que entender o contexto pelo qual essa história acabou surgindo é muito importante para entender o motivo da história ter sido escrita. E principalmente quais valores essa história queria passar. A gente também tem difundido que essas histórias, elas são como contos folclóricos, que elas foram passadas oralmente de geração para geração. E que talvez essas histórias tenham se originado numa época medieval, quando as pessoas se sentavam perto do fogo, em roda, para comer e discutir algumas histórias. Isso tudo depois de muito trabalho braçal. E certamente houveram contos de fadas que se iniciaram dessa forma. Mas a maioria dos contos de fadas que a gente pensa que começou dessa forma e que teve esse início oral, na verdade, o início desses contos está na escrita. E pode muito bem ter se iniciado em um conto literário muito bem planejado, todo articulado. Lógico que outros não foram tão bem embasados e com um motivo tão forte para sua existência, mas eles estão sempre contaminados pelo contexto. Então hoje, quando você escuta a história da Chapeuzinho Vermelho ou assiste alguma animação, algum live action dessa obra, você está participando de algo muito mais forte do que uma interação passiva. Estamos dentro de uma transformação da tradição de algum povo. Porque assim como um remake, uma adaptação de um livro, uma reutilização de uma história já existente, ela é contaminada pelo seu século, pelo seu ano, pelo contexto histórico daquela época. Nada sai 100% isento. A gente está sempre colocando um quê que tem a ver com os problemas da nossa geração. Então, analisar um conto de fada é muito mais do que simplesmente contar porque era o vermelho que se usava ou porque a história se passa na floresta. A gente vai estar falando de contexto histórico, do que aquelas pessoas queriam ensinar e as coisas que permeavam o texto, mesmo que não tivesse intenção. Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Então não deve ser tão difícil lembrar como a história acaba. Conta aqui nos comentários. Sem fazer uma pesquisa, sem apelar pro Google, qual é a sua versão do final da Chapeuzinho Vermelho? E para não ficar tão em aberto, a pergunta vai ser bem específica. Quem salvou a Chapeuzinho Vermelho? 1. A avó da Chapeuzinho Vermelho? 2. O caçador? 3. O lenhador? 4. A Chapeuzinho salva a si mesma. 5. A mãe da Chapeuzinho. Ou 6. Ninguém resgata ninguém. Esse roteiro foi tirado do curso da Universidade de Newcastle, Austrália. Contos de fadas, significado, mensagem e moral. Eu imagino que a essa altura do campeonato você já tenha entendido que não existe uma versão só de Chapeuzinho Vermelho e nem de vários outros contos de fadas. Cada autor dá a sua versão, cada ilustrador bota uma cara, roteirista, afinal essa história já chegou no cinema. Antes de eu te contar a versão do século 17 de Charles Perrault sobre Chapeuzinho Vermelho, tenta lembrar de um resumo dessa história. Já tem uma imagem formada do que a sua mãe, a sua avó, tia, pai, tio, avô, não sei, de quem te contou essa história? Já se lembrou de como era ouvir ela quando era criança? Ou de que filme você assistiu? Qual foi a animação? Ou foi live action? Ou se foi no teatro? Se você leu no livro? Não importa. Você já tem uma imagem de como é essa história na sua cabeça? Segura ela aí, que agora eu vou te contar uma das versões. Essa versão foi publicada em 1675, hein? Ela foi publicada numa coletânea de contos, principalmente contos de fadas, que se chamava Contos e Histórias do Passado com a Moral. Contos da Mãe Ganso. Era uma vez, numa certa aldeia, uma pequena camponesa, a criatura mais bonita que já se viu. Sua mãe gostava excessivamente dela, e a avó dela ainda a adorava mais. Esta boa menina tinha um capuz vermelho feito para ela. Combinava tão perfeitamente com a garota que
todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, sua mãe, depois de fazer alguns bolos, disse-lhe: "Vá, minha querida, e veja como está a sua avó, pois ouvi dizer que ela está muito doente. Leve um bolo para ela e este pequeno pote de manteiga." Chapeuzinho Vermelho partiu imediatamente para ir até a sua avó, que morava do outro lado da aldeia. Enquanto estava passando pela floresta, ela encontrou um lobo que tinha uma grande vontade de comê-la, mas ele não ousou fazê-lo por causa de alguns lenhadores trabalhando nas proximidades da floresta. Ele perguntou para onde ela estava indo. A pobre criança, que ainda não sabia que era perigoso falar com o lobo, disse-lhe: "Vou ver a minha avó e levar para ela um bolo e um potinho de manteiga da minha mãe." "Ela mora longe?" disse o lobo. "Ó", respondeu Chapeuzinho Vermelho, "é além daquele moinho que você vê ali, na primeira casa da aldeia." "Bem", disse o lobo, "irei vê-la também, e irei por este caminho, e você por aquele, e veremos quem estará lá primeiro." O lobo correu o mais rápido que pôde, pegando o caminho mais curto, e a menina deu uma volta, divertindo-se colhendo nozes, correndo atrás de borboletas e colhendo buquês de flores. Não demorou muito para que o lobo chegasse à casa da senhora. Ele bateu na porta. "Quem está aí?" "Sua neta, Chapeuzinho Vermelho", respondeu o lobo, falsificando sua voz, "que trouxe um bolo e um pote de manteiga enviado pela mamãe para a senhora." A boa avó, que estava na cama porque estava muito doente, gritou: "Puxa a bobina e a trava vai subir." O lobo puxou e a porta se abriu. E então ele imediatamente caiu sobre a boa mulher e a comeu em um momento, pois havia mais de 3 dias desde que ele comera. Ele então fechou a porta e se deitou na cama da avó, esperando o Chapeuzinho Vermelho, que veio algum tempo depois e bateu na porta. "Quem é que está aí?" Chapeuzinho Vermelho ouviu a grande voz do lobo. Ficou com medo no início, mas acreditando que sua avó estava resfriada e rouca, respondeu: "É sua neta, Chapeuzinho Vermelho, que trouxe um bolo para a senhora e um potinho de manteiga que a mamãe lhe mandou." O lobo gritou para ela, suavizando sua voz tanto quanto podia: "Puxa a bobina e a trava irá subir." Chapeuzinho Vermelho puxou e a porta se abriu. O lobo, ao vê-la entrar, disse-lhe, escondendo-se sob as cobertas: "Punha o bolo e o potinho de manteiga no banquinho e venha se deitar comigo." Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi para a cama. Ela ficou muito surpresa ao ver como sua avó parecia em suas roupas de dormir e disse a ela: "Avó, que braços grandes você tem." "Para te abraçar melhor, minha querida." "Vovó, que pernas grandes você tem." "Para correr melhor, minha filha." "Vó, que orelhas grandes você tem." Para ouvir melhor, minha netinha." "Vovó, que olhos grandes você tem." "Para ver melhor, minha netinha." "Vovó, que dentes grandes você tem." "Para comer melhor." E dizendo essas palavras, esse lobo perverso caiu sobre Chapeuzinho Vermelho e a comeu por completo. Qual é a moral da história para vocês? Deixa aqui nos comentários. Mas a nossa leitura é: crianças ou moças bonitas não devem falar com homens estranhos, porque você pode acabar virando almoço de lobo. E o lobo, às vezes, se veste de peles bem interessantes, como de um homem gentil, caridoso, bem intencionado. Nem sempre ele tem aquela aparência já conhecida do homem canastrão, doido para se alimentar de uma criança. E, infelizmente, esses lobos mais gentis são os mais perigosos. É lógico que a gente tá aqui passando uma moral que já tava lá naquele século, o 17. Hoje em dia a gente tem que ensinar as crianças que não, elas não devem falar com estranhos, nem as moças bonitas, mas que principalmente os lobos devem temer essas moças e essas crianças, porque a gente não vai ficar em silêncio mais. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, porque amanhã tem vídeo novo, ative esse sininho para você não perder. Tchau!